Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Embora eu saiba que esse texto seja original de Jeremias 31, do seu versículo 31 ao 34, eu escolhi falar desse que aparece em Hebreus capítulo 10, porque enquanto eu lia esse texto, veio em minha cabeça: como pode um Deus onisciente se esquecer dos nossos pecados? Bom, dizer que um ser onisciente se esquece é uma clara contradição, o que não se aplica a Deus, visto que Deus não se contradiz. Mas então o que vamos dizer? Que é uma antropopatia? Na verdade não, esquecer não é um sentimento, mas é sim uma ação, você apaga algo da sua memória, isso é esquecer. Então podemos concluir que dizer que Deus se esquece dos nossos pecados, na verdade é um erro. Até porque a Bíblia em nenhum momento diz isso. O que a Bíblia diz é que Deus não se lembra dos nossos pecados. E é essa diferença que eu quero que vocês entendam. O que a Bíblia quer dizer quando diz que Deus não se lembra dos nossos pecados? Então, se queremos descobrir isso, nada mais justo do que olhar em outros textos da Bíblia que dizem que Deus se lembra ou que ele não se lembra de alguma coisa. E é assim que nós chegamos no texto de Gênesis capítulo 8, versículo 1, que diz que Deus se lembrou de Noé e de todos os animais que estavam com ele na barca. Mas isso não quer dizer que Deus em algum momento esqueceu deles. O texto vai dizer que Deus, a partir do momento em que se lembra de Noé, ele age em favor de Noé. E é esse o ponto em que eu quero chegar. Para um hebreu, lembrar era mais do que um esforço mental. Incluía a ideia de você fazer algo a favor ou contra alguém. Então, se nós voltarmos no texto que diz que Deus não se lembra dos nossos pecados, podemos dizer que Deus ele vê os nossos pecados, que ele conhece os nossos pecados, mas que ele não age contra os nossos pecados, que ele não nos condena. Tudo isso porque nós somos perdoados pelo sangue de Jesus na cruz. Bom, na verdade o foco principal desse vídeo é lembrar você que está assistindo de que o seu pecado foi perdoado, não importa qual tenha sido ele. E eu sei que todo mundo já sabe disso, mas um fato é que quando pecamos, às vezes nos esquecemos de que Deus não se lembra dos nossos pecados, de que Ele escolhe nos perdoar, tudo por causa de Jesus. E é óbvio que isso não é uma desculpa para pecarmos deliberadamente. Se nós formos pegar o texto de 1 João, capítulo 1, versículo 7, vai dizer isso. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nós não podemos viver no pecado, mas se acabarmos caindo, Jesus nos levanta. Se acabarmos pecando, o sangue dele nos purifica. E esse é o foco principal desse vídeo. É que não importa o seu pecado, não importa o seu erro. Se você permanecer em Jesus, ele já foi perdoado. Hebreus vai nos ensinar que devemos permanecer e perseverar não importa o que aconteça. Então esqueça de qualquer erro ou pecado que você cometeu. Agora olhe para Cristo e continue caminhando. E se você cair, saiba que tem um sangue poderoso derramado na cruz que te perdoa de todo o pecado.